Olá, pessoal! Nessa aula de hoje, nós vamos iniciar nosso estudo sobre sistemas de arquivos. Nós já vimos várias abstrações que foram criadas pelos projetistas de sistemas operacionais para permitir um uso compartilhado e eficiente da CPU, que foi a abstração de processos, o uso compartilhado e eficiente da memória principal, que foi quando a gente estudou o gerente de memória com as suas funcionalidades. E agora chegou a hora de estudarmos mais uma abstração que é muito importante no contexto de permitir que os sistemas guardem informações depois que os processos terminam de ser executados, informações que são criadas ao longo da execução das aplicações, por exemplo. Esse conceito é um conceito que todo mundo está já muito acostumado a lidar, que é o conceito de arquivos. Arquivos nada mais são do que uma abstração do sistema operacional para permitir que o sistema consiga manter informações persistentes e informações que sejam muito grandes também. Além disso, permitir o compartilhamento de informações entre vários processos. A gente vai tocar ainda nesse assunto. Tá? Então é uma aula mais de nivelamento, porque muitos assuntos que a gente vai falar aqui hoje, nessa parte introdutória de sistemas de arquivos, vocês já têm o conhecimento como usuários de sistemas de arquivos. Como eu falei, existe uma motivação para que a gente crie essa nova abstração de arquivo. Qual é a motivação? Em primeiro lugar, a principal motivação é que se a gente mantiver todas as informações apenas no espaço do usuário, algumas variáveis que são criadas, dados que são criados ao longo da execução de um processo, eles podem ser perdidos se eles ficam mantidos apenas em memória. Além disso, a memória RAM tem um tamanho limitado. Às vezes, a gente quer guardar informações, especialmente agora nessa era de Big Data, a gente quer guardar informações que compõem dados que são maiores que a nossa memória física. A gente poderia fazer isso com memória virtual, mas a gente sabe que a própria memória virtual usa o disco como extensão para permitir que isso seja feito. E as variáveis que são criadas ao longo da execução do programa, depois elas não são mantidas. E, finalmente, se a gente considera apenas a memória principal como um dispositivo de armazenamento, além da volatilidade da memória principal, a gente tem a questão de ser difícil compartilhar informação entre processos diferentes, porque cada processo vai ter seu próprio espaço de endereçamento, o próprio sistema operacional vai garantir a proteção, quer dizer que um processo não vai meter a mão em um espaço de memória que está reservado para outro processo, e apesar de ser possível compartilhar memória entre processos diferentes, isso é uma operação complexa, e é muito mais simples compartilhar informação quando elas estão em arquivos, como vocês já devem ter feito em várias ocasiões da vida de vocês. Então, por conta dessa necessidade de manter grandes quantidades de informações persistentes, que persistem além da execução dos processos, a gente precisa de uma nova abstração. E a gente precisa de um sistema dentro do sistema operacional, de um componente do sistema operacional que gerencie essas informações que vão ser armazenadas de longo prazo. Para que isso seja possível, foi criada essa abstração de arquivos, que todo mundo conhece. Arquivos são unidades lógicas de informação persistente criadas pelos processos. E aí, essas unidades lógicas a gente consegue acessar, e algumas delas a gente consegue ler, outras a gente consegue executar. E vocês, como usuários de sistemas operacionais de propósito geral, já tiveram que lidar com várias questões relacionadas a essa abstração de arquivos. Se a gente for pensar um pouquinho nos requisitos de um sistema de arquivos, a gente pode elencar, por exemplo, que um sistema de arquivos deve permitir o armazenamento de uma grande quantidade de dados, uma grande quantidade de informações. Deve permitir, inclusive, que a gente consiga armazenar mais do que a memória principal permitiria. Além disso, essas informações, sendo em grande quantidade ou não, porque depende do que a gente quer salvar, né? Elas têm que persistir depois do processo que a gerou. Então, mesmo quando você usa o Office, ou o Excel, ou um terminal, um VI, para gerar um arquivo, você sempre vai usar um programa para gerar um arquivo.
E aí, esse programa, a gente sabe que ele roda e ele vai virar um processo, para o sistema operacional um processo, e esses processos vão criar arquivos. Quando esses processos encerram, esses arquivos têm que persistir e poder serem acessados em outras ocasiões. Tá? Então, a informação salva em arquivo tem que persistir, mesmo depois que o processo que criou aquele arquivo termine. E o último requisito seria que a gente deve permitir que muitos processos acessem essas informações simultaneamente. Então, a gente não pode permitir que... A gente sabe que os arquivos vão ser gravados em dispositivos como discos, né? A gente não pode permitir que apenas um processo esteja usando aquilo ali, só quando esse processo terminar é que outro processo vai poder acessar os arquivos. Inclusive, como a gente gostaria de compartilhar informações entre processos, a gente tem que permitir que o mesmo arquivo seja acessado simultaneamente, claro, com alguns cuidados, para evitar condições de corrida, como a gente já viu, mas que o mesmo arquivo seja compartilhado e seja, por exemplo, lido por vários processos ao mesmo tempo. Esses arquivos, eles são guardados em dispositivos, que são os discos, né? A gente viu que os dispositivos que armazenam dados em um sistema computacional, eles formam uma pirâmide. E aí a gente já estudou, a gente já conversou bastante sobre o uso da cache, da CPU, de registradores da CPU, que são os dispositivos de armazenamento mais rápidos e mais caros, então eles são em menor quantidade. A gente já falou também como é que o sistema operacional gerencia, descendo nessa pirâmide, a memória principal, que é um dispositivo também bastante rápido, mais volátil, né? Todos esses dispositivos que são muito rápidos, eles não mantêm informações por muito tempo, até porque eles são muito caros, então não seria viável manter informações neles. E agora a gente vai conversar sobre como é que o sistema operacional gerencia as informações que vão ser guardadas nos discos, que são a base da pirâmide. São os dispositivos menos rápidos, mas são os mais baratos e também são os que conseguem manter informações por muito tempo, mesmo quando o computador é desligado ou quando o processo que gerou aquela informação é terminado. Então, são os discos magnéticos, que são os mais antigos, e mais atualmente estão sendo muito usados os discos de estado sólido, que tem um desempenho um pouco melhor do que o dos discos magnéticos. Um arquivo para a gente, o projetista do sistema operacional, ele pode imaginar diferentes formas de estruturar um arquivo e de representar um arquivo internamente. A gente aqui nesse curso vai considerar que um arquivo é uma sequência de bytes ou de blocos de tamanho fixo, tá? Então, para a gente manter simples e também para a gente manter a compatibilidade com os sistemas atuais, que também consideram arquivos como sequências de bytes ou de blocos, aqui a gente vai considerar que é essa estrutura que um arquivo tem. E aí, tendo essa estrutura, as operações mais importantes sobre arquivos são ler um bloco ou um byte do arquivo, de um arquivo, ou escrever um bloco ou um byte em um arquivo. E quando a gente cria essa nova abstração, surgem questões que precisam ser resolvidas para que essa abstração funcione, tá? Aqui nessa nossa aula a gente vai dividir questões relacionadas a arquivos, a essa abstração de arquivo, como gerenciar um arquivo, como usar um arquivo, em duas partes. Nessa aula de hoje, a gente vai conversar só sobre a parte que é de interesse do usuário. Alguém como usuário de um sistema de arquivos, ele tem que ter conhecimento de certas decisões que foram tomadas pelos projetistas do sistema operacional para conseguir usar um sistema de arquivos da forma correta. Depois, a gente vai conversar um pouco mais sobre em outra aula subsequente, a gente vai conversar um pouco mais sobre sistemas de arquivos do ponto de vista de quem está implementando esse sistema de arquivos e quais são os tipos de decisões que a gente toma e quais são os sistemas mais comumente usados atualmente, como é que eles funcionam, qual é a estrutura deles interna, tá? Do ponto de vista do usuário, a gente pode imaginar que o usuário precisa saber como é que ele nomeia um arquivo, como é que ele encontra um arquivo dentro do computador, dentro do sistema computacional, como é que ele protege um arquivo, por exemplo, um arquivo de ser lido por alguém que ele não quer que leia aquele arquivo, um processo, né? Um processo de um usuário que não tem autorização para ler aquele arquivo. Quais são as operações que se pode fazer com arquivos?
Já do ponto de vista de quem implementa, o interesse é em decidir como é que a gente organiza internamente esses arquivos, que estruturas de dados são necessárias para manter as informações sobre cada arquivo, para manter informações sobre quais são os blocos livres do disco, para que a gente possa saber onde escrever novos arquivos, novos dados, inserir dados em um arquivo. Quais são as estruturas usadas para proteger os arquivos internamente? Como é que é esse processo de proteção desses arquivos, tá? Então, na aula de hoje, a gente vai lidar mais com essa parte aqui do usuário. Por isso que eu digo que é uma aula mais de nivelamento, porque muitas informações aqui vocês já vão estar cientes como usuários, tá? Primeiro, como é que a gente nomeia arquivos? A nomeação dos arquivos, né? A gente sabe que todo arquivo tem um nome, né? Como usuário de arquivo, a gente sabe que quando a gente cria um arquivo, em geral, a gente é perguntado sobre qual é o nome que a gente quer. Se for um processo que cria arquivos por conta própria, né? Um processo, sei lá, um simulador de alguma coisa e vai criar vários arquivos com os resultados, o programador daquele programa vai decidir como é o nome daquele arquivo. Mas nem todo nome é possível, porque o projetista do sistema operacional, ele vai definir quais são as regras, quais são os nomes que são permitidos para os arquivos daquele sistema. Então, por exemplo, decisões como, tem alguns sistemas que podem permitir que os nomes sejam apenas com letras, outros que permitem caracteres especiais, como número, asterisco e outros caracteres. Alguns sistemas, por exemplo, o MS-DOS, que ainda é usado em alguns sistemas embarcados, ele é case sensitive, ele não é case sensitive. Então, por exemplo, um arquivo que tem todas as letras maiúsculas, chama ABC, tudo maiúsculo, é igual a um arquivo que se chama ABC, tudo minúsculo, né? Ele não tem essa sensibilidade em relação ao maiúsculo e minúsculo. Qual é o tamanho máximo de um nome? Qual é o tamanho mínimo de um nome? Será que eu posso nomear um arquivo com um único caractere? Será que pode ser só um caractere especial? Chamar um arquivo só de asterisco? Tudo isso são regras que a gente define enquanto projetista do sistema operacional para nomear os arquivos. Será que a gente vai permitir desejo de extensões dos arquivos, que são como esses arquivos, por exemplo, so.docx, que docx é uma extensão que define mais ou menos o tipo daquele arquivo. Essa extensão, ela é uma extensão apenas para informar as pessoas que estão lendo aquele nome, como é o caso que acontece no Unix, ou essa extensão, ela realmente tem um significado interno e alguma coisa vai ser feita, alguma verificação vai ser feita com base nessa extensão, como é o caso do Windows. Então, todas essas são decisões que estão relacionadas à nomeação de arquivos. Isso vai mudar, né, de sistema para sistema. Além disso, como usuário, a gente se preocupa em quais são os tipos de arquivos existentes, tá? Então, existem basicamente 3 tipos de arquivos, 2 deles vocês usam bastante, tá? Um tipo de arquivo são os arquivos regulares, são os arquivos que guardam as nossas informações, tá? Eu vou falar dos 3, depois eu vou me aprofundar em cada um tipo desse. Esses arquivos, além dos arquivos regulares que guardam nossas informações, a gente tem os diretórios, que são usados apenas para fim de organizar esses arquivos dentro de unidades lógicas, arquivos relacionados dentro daquele mesmo diretório. Além disso, no sistema operacional existem arquivos especiais, que a gente vai falar mais sobre eles depois, quando a gente entrar na etapa de estudar entrada e saída, dispositivos de entrada e saída e gerência de entrada e saída. Os dispositivos de entrada e saída, eles no fundo, são representados dentro do sistema operacional por arquivos especiais, ou arquivos de bloco, para aqueles dispositivos de entrada e saída que operam transferindo blocos, né, de bytes, blocos são a sequência de bytes, ou de caracteres, que são aqueles dispositivos que operam transferindo caracteres, tá? Voltando para esses arquivos regulares, a gente define que existem 2 tipos de arquivos regulares. Os arquivos regulares ASCII, que são arquivos de texto comum, tá? A gente consegue ler esses arquivos com qualquer editor de texto comum, VI, só lembro do VI, VIM, enfim, qualquer editor de texto comum você consegue. Se você mandar esse arquivo para a impressora, para ser impresso, ela vai imprimir, e o que for impresso vai ser
legível ao olho humano, né? A gente vai conseguir ler e entender o que tem ali. Já os arquivos binários, eles têm uma estrutura especial, tá? São os arquivos executáveis, são os programas, né? E eles têm a estrutura que o programa que vai lê-los espera que ele tenha. Então, por exemplo, um arquivo docx é um arquivo binário. E ele tem que ter uma estrutura interna que obedece o que o Office espera de um programa docx, tá? Então, os binários, eles têm que seguir essa estrutura lógica esperada por esse programa. Então, quando a gente pega um editor de texto comum e tenta ler um arquivo binário, aquilo não vai ser entendido pelo olho humano, tá? Os arquivos binários são feitos para serem lidos por programas e não por pessoas. E os diretórios vocês já usam bastante, né? Os diretórios são usados para a gente organizar os arquivos dentro desse sistema de arquivos da gente. O acesso a esses arquivos vai depender muito do tipo de dispositivo que está armazenando esses arquivos. Geralmente, quando a gente está falando de discos, né, discos magnéticos e discos de estado sólido, a gente está falando de um acesso direto, que é um acesso que você vai acessar diretamente aquele bloco, aquele byte que você quer ler naquele momento. Como a gente faz o acesso, por exemplo, em um array, né? Um acesso direto. A gente vai direto naquele índice que a gente quer. Da mesma forma aqui no acesso direto aleatório. Já se a gente estiver guardando em fitas magnéticas, que são dispositivos bem mais lentos e bem mais baratos, e ainda são usados, às vezes, para guardar backup, a leitura vai ser uma leitura sequencial, né? A gente só consegue ler o segundo bloco depois que a gente lê o primeiro, só consegue ler o terceiro bloco depois que lê o segundo, e assim sucessivamente, tá? Os arquivos, eles vão manter informações sobre eles. Na verdade, isso aqui a gente já está entrando um pouquinho na implementação do sistema operacional, mas são coisas que o usuário tem que lidar o tempo todo quando está usando o sistema de arquivos. Então, o nome do arquivo e a data de criação de arquivo, em geral, são características, são informações do arquivo que todo o sistema vai manter. Tá? É comum que todos os sistemas mantenham essas informações sobre os arquivos. Mas existem outros atributos, outras informações extras que são muito importantes para que o uso desses arquivos seja útil e efetivo para os usuários. Então, por exemplo, é muito importante que, como a gente já falou antes, que a gente saiba como é que a gente protege um arquivo de um acesso indevido. Então, se eu crio um arquivo, por exemplo, se eu entro em uma máquina compartilhada com outros usuários e crio um arquivo prova, eu quero permitir, eu não quero que ninguém além de mim que possa ler esse arquivo, porque isso é uma informação confidencial que eu não quero compartilhar com ninguém. Então, eu como usuária, eu tenho que ter as ferramentas necessárias para proteger esse arquivo de acesso indevido, tá? Ou seja um arquivo, seja um diretório. Então, para quem usa, por exemplo, sistemas em rede, né, e cada um tem o seu home, por exemplo, né, alguma técnica foi usada ali para que o /home /Raquel não seja acessado por outro usuário que não seja Raquel. Em geral, isso é feito usando algumas informações que o próprio usuário pode definir quando cria um arquivo, que são informações de proteção. Essas informações de proteção, elas vão indicar quem é que tem acesso a esse arquivo e de que modo. Então, por exemplo, nessas informações a gente vai saber se é um arquivo que pode ser executado ou não, quem é que pode executar aquele arquivo, se é um grupo de usuários que pode executar, ou se é só o próprio dono que pode executar. Então, tudo isso ficam guardados em atributos daquele arquivo para permitir que o sistema operacional, lendo essas informações, tá? Lendo esses atributos, possa realizar a proteção adequada daqueles arquivos. Outras informações que a gente enxerga, que a gente encontra comumente, por exemplo, qual é o tamanho atual do arquivo, qual foi a data da última modificação, tá? A gente guarda a data de criação, mas também a data da última modificação. Deixa eu ver mais aqui. Quem é o dono daquele arquivo, que inclusive quem é o proprietário, isso pode ser usado em conjunto com esses dados de proteção, porque esse dado pode dizer, é só o proprietário que pode ler e escrever. Ou todo mundo pode ler, mas só o proprietário que pode escrever. Então, essa informação de proprietário
ela é usada em associação com essa informação de proteção. É possível, às vezes, definir uma senha para proteger aquele arquivo. Enfim, existem várias informações aqui de atributos que a gente pode usar. Isso vai mudar de sistema para sistema, mas do ponto de vista do usuário, eu acredito que o mais importante é saber que o usuário pode passar informações que vão ser gravadas como atributos dos arquivos, que essas informações vão guiar o processo de proteger esses arquivos de acesso indevido. Aí, quais são as operações que a gente consegue realizar com arquivos? Todos aqui como usuário, mas especialmente como programadores também, né, vocês já devem ter lidado com arquivos quando vocês estão programando, desenvolvendo os programas que vocês desenvolvem nas próprias disciplinas, né? Então, a gente consegue criar um arquivo, que é quando vários atributos são inicializados. A gente consegue remover um arquivo quando ele não é mais necessário. A gente consegue escrever em um arquivo, ler de um arquivo, consegue recuperar os atributos de um arquivo, que são essas informações extras sobre as quais a gente já falou agora há pouco, consegue renomear um arquivo. E tem algo muito importante aqui, que a gente consegue abrir e fechar um arquivo, né? Vocês, como programadores, devem lembrar, isso para o usuário é algo que fica um pouco transparente, né? Um usuário normal de um sistema computacional, ele não tem essa noção de que os arquivos precisam ser abertos e fechados, mas nós que não somos usuários normais, somos usuários e também programadores, nós sabemos que os arquivos precisam ser abertos e fechados. Quando um arquivo é aberto, é fornecido um identificador, que a gente chama de um descritor de arquivo. E é usando esse descritor que a gente consegue ler e escrever nesse arquivo. Depois, quando a gente não quer mais ler e escrever nada nesse arquivo, isso é falando dentro de um programa, né? A gente precisa fechar esse arquivo, tá? Quando a gente não fecha esse arquivo, a gente tem um bug dentro do nosso programa, que é um bug de vazamento, tá? Esses bugs de vazamento causam, em geral, a parada do programa, ou até mesmo do próprio sistema como um todo, porque os sistemas, eles têm limites para tudo, né? Nada dentro de um sistema computacional é ilimitado, é infinito. Então, o sistema computacional, o sistema operacional, ele define limites para a quantidade de arquivos que a gente consegue manter aberto. Se a gente rodar esse programinha, o limit-a, no Unix, no Mac, a gente vai ver quais são esses limites do nosso sistema, tá? Então, por exemplo, nesse meu computador aqui, eu rodei e deu 256. Então, eu consigo manter 256 arquivos abertos. Se eu tentar abrir mais um, vai dar algum erro, tá? De muitos arquivos abertos, e eu não vou conseguir mais abrir nenhum arquivo dentro desse meu sistema. Às vezes a situação é ainda um pouco pior, às vezes o próprio sistema operacional considera que arquivos, sockets de rede que estão abertos já na conexão de rede, socket com impressora e vários dispositivos de entrada e saída, que tudo isso está no mesmo bolo. E aí você não consegue fazer mais nada de verdade, não consegue mais abrir uma nova conexão de rede, ou com banco de dados, ou imprimir alguma coisa, nada disso. Então, esses descritores de arquivos, eles são um número que identifica aquele arquivo e que é mantido numa tabela de descritores de arquivos abertos pelo sistema operacional. E aí, quando aquele arquivo não vai mais precisar ser mexido, né, dentro de um programa, é preciso fechar. E aí, esse descritor de arquivos sai dessa tabela e o número de arquivos abertos dentro do sistema operacional não vai ultrapassar o limite. Então, a ideia é que a gente sempre, todo sistema operacional, em geral, ele mantém essa tabela até para proteger o sistema de abrir mais arquivos do que o sistema seria capaz de manter. Ok? E aí a gente já conversou muito sobre arquivos, que são os arquivos que a gente consegue ler e executar, mas também existe outro tipo de arquivo que são os diretórios. Os diretórios, como vocês já devem ter usado várias vezes, eles são apenas arquivos. Não sei se vocês tinham essa noção de que um diretório é um arquivo, mas um diretório é um arquivo normal. Só que as entradas desse arquivo são padronizadas e cada entrada representa um arquivo dentro daquele diretório, que pode ser outro diretório também. Então, a estrutura interna do diretório, ela é conhecida pelo sistema operacional. O sistema operacional sabe lidar com um diretório, sabe ler
entradas desses diretórios para entender que arquivos estão dentro desse diretório. Alguns sistemas operacionais muito simples, né, que não são de propósito geral, que são geralmente dirigidos a uma tarefa específica, eles podem manter um sistema de um nível só, como esse aqui, só esse nível que está circundado pelo quadrado. Tá? Então, todos os arquivos ficam dentro do mesmo diretório raiz e fica lá meio que bagunçado, né? Se a gente fosse pensar nos nossos arquivos, tá? Porque a gente geralmente usa diretórios como uma árvore, né? Num sistema que permite uma hierarquia de diretórios. Isso aqui é o comum para os sistemas de propósito geral e os sistemas mais complexos, para permitir que os arquivos tenham uma organização lógica e que seja mais fácil encontrar os arquivos dentro daquele sistema de arquivos. Então, os diretórios servem apenas para manter agrupados alguns arquivos que a gente acha que estão relacionados de alguma forma, tá? Essa hierarquia sempre começa do diretório raiz, e esse diretório raiz é representado nos sistemas operacionais pelo mesmo caractere que a gente usa para separar, quando a gente vai nomear, né? Já a gente vai falar disso, o nome do arquivo de um diretório para outro, até o arquivo, que geralmente é o barra ou contra barra, dependendo se é um sistema Unix-based ou se é um sistema Windows. E aí esse sistema aqui permite que a gente tenha essa árvore de diretórios, que é o que vocês já estão acostumados a usar. Quando a gente considera um sistema hierárquico de arquivos, então aquele nome que a gente falou, na verdade, aquele nome era só a pontinha do iceberg, né? Porque o nome mesmo do arquivo deve levar em consideração todo o caminho nessa árvore aqui, até se chegar ao arquivo que a gente deseja. Isso permite que a gente tenha mais de um arquivo com o mesmo nome, desde que eles estejam em diretórios diferentes, né? Porque aí, quando a gente fala do nome mesmo completo do arquivo, desde a raiz da árvore até o arquivo, na verdade vão ser nomes diferentes, porque eles seguem caminhos diferentes nessa árvore de diretórios. Os nomes que a gente usa, que o sistema operacional oferece para a gente, são dois tipos. São os nomes absolutos, que é quando a gente coloca o nome completo do arquivo desde a raiz até o final, como esse nome aqui, por exemplo. Se eu quiser copiar um arquivo prova.docx que está em home Raquel, disciplinas, SO, prova.docx, eu quero copiar para home Raquel, disciplinas, P2, prova.docx. Então, eu estou usando aqui nomes completos. Nomes completos do arquivo, que vão desde a raiz, tá? Tudo que começa com barra ou contra barra é um nome completo, tá? Vão desde a raiz até o nome final do arquivo específico que eu quero acessar. Existem também os nomes relativos, que são relativos ao diretório de trabalho, o diretório atual, o diretório corrente daquele processo que vai escrever no arquivo. De forma simplificada, assim, só para a gente entender, cada processo ele tem um diretório corrente, tá? Então, quando vocês estiverem escrevendo em arquivos, vocês vão ver que nas bibliotecas de arquivos vai ter essa opção de você definir qual é o diretório de trabalho daquele processo. E aí, a partir do momento que você define um diretório de trabalho, você pode nomear os arquivos considerando nomes relativos a esse diretório de trabalho. Então, por exemplo, só para facilitar, faz de conta que a gente está usando terminal. E aí, no terminal, a gente fez um CD, né, que é para ir para o diretório Home Raquel Disciplinas P2. Então, o diretório de trabalho que a gente está agora é esse aqui. E aí, os sistemas operacionais oferecem caracteres especiais para a gente usar nesse momento de escrever nomes relativos. Os caracteres geralmente são o ponto e o ponto-ponto. O ponto, ele representa o diretório corrente. Se eu fizer... E o ponto-ponto representa o diretório pai naquela hierarquia. Então, por exemplo, quando eu faço CD Home Raquel Disciplinas P2, o ponto vai ser Home Raquel Disciplinas P2, que é o diretório de trabalho corrente. Se eu fizer um copy ponto-ponto barra SO barra prova ponto doc, aqui deveria ser docx, ponto docx, para ponto, o que é que eu estou fazendo?
se meu diretório atual é esse, quem é o pai do meu diretório atual? É disciplinas. Então, esse ponto me leva para disciplinas. Então, é como se eu voltasse para o pai, estou agora em disciplinas, e a partir de disciplinas eu vou para SO, prova.docx, e vou copiar isso para o ponto. O ponto é o corrente que é Home Raquel disciplinas P2. Então, esse comando aqui, ele vai ter, esses dois na verdade, né, vão ter o mesmo efeito que esse comando aqui de cima que eu usei o nome completo, tá? Só que aqui a gente está usando nomes relativos. Então, quando esses nomes que a gente usa começam em ponto ou ponto, significa que a gente está usando nomes relativos ao diretório de trabalho do processo que está acessando esses arquivos. Quais são as operações que a gente pode realizar em diretórios? São operações muito similares às operações que a gente realiza em arquivos, de criar um diretório, de remover um diretório, de ler e escrever, só que nesse caso, como eu já falei antes, a leitura é de uma entrada daquele diretório, tá? E essa entrada, a forma como essa entrada é representada depende do sistema operacional, de como é que o sistema operacional organizou isso, tá? A gente pode ter algumas possibilidades de linkar um arquivo a mais de um diretório, aí é como se aquele arquivo estivesse em vários diretórios, mas na verdade ele só está em um, que é o link unlink. A gente pode renomear diretórios. E a gente, mais uma vez, como diretórios são arquivos também, para que a gente consiga usar um diretório, ler, acessar um diretório, ler ou escrever um diretório, a gente vai precisar também abrir aquele diretório, tá? Abrir e fechar aquele diretório, e quando a gente esquece de fazer isso, a gente também vai ter bugs de vazamento no nosso programa. E a gente assim conclui a nossa conversa inicial sobre sistemas de arquivos, que é a visão que o usuário tem dos sistemas de arquivos. E a partir da próxima aula, a gente já vai começar a conversar sobre como é que esses sistemas de arquivos são implementados pelos projetistas de sistemas operacionais. Até lá!